Fala galerinha do celular, beleza? Esse é o review do Meizu M2 Note, onde a gente vai ver aí como o aparelho intermediário da fabricante chinesa se saiu em nossos testes ao longo das últimas semanas. Começando pela embalagem, vemos que desde o primeiro momento a Meizu se preocupou em agradar os usuários, incluindo um material bem mais resistente do que de companhias rivais na construção de sua caixa. Tanto o aparelho quanto seus acessórios ficam muito bem organizados dentro da caixa, sendo o dispositivo apoiado numa parte superior, enquanto em compartimentos internos ficam seus acessórios. Dentre os acessórios incluídos pela Meizu com o aparelho, temos os manuais tradicionais papéis legais, a chavinha responsável por abrir a gaveta do microchip e do cartão microSD, um carregador de tomada com padrão de 2 pinos e saída de 2 amperes, fone de ouvido com botão para chamadas e microfone embutido e cabo USB com porta micro USB. Em termos de design, a Meizu adotou um corpo em peça única de policarbonato com acabamento em liga de magnésio, o que dá ao dispositivo uma sensação de conforto e ao mesmo tempo de resistência. Em sua parte inferior temos o alto-falante principal, a porta micro USB e o microfone para chamadas. Já na parte superior temos o microfone secundário para cancelamento de ruído e a porta P2 para a entrada de fone de ouvido. Na lateral esquerda temos os botões de volume e o botão de energia, deixando na lateral direita apenas a gaveta para o chip SIM e o cartão microSD, lembrando que esse dispositivo vem com slot híbrido, ou seja, ou você usa 2 chips SIM ou você usa um chip mais a expansão de memória. Em seu painel frontal temos a câmera para selfies de 5 megapixels, a saída do alto-falante de chamadas e os sensores de proximidade e luminosidade, enquanto na parte de baixo temos apenas o botão M-Back, que serve tanto para as funções de home quanto de voltar. Já em sua parte traseira temos apenas a câmera principal de 13 megapixels e os 2 flashes LED em cores diferentes. Na parte da tela, temos um display GZO LCD feito pela Sharp, que conta com 5.5 polegadas em resolução Full HD, ou seja, 1080 por 1920 pixels. De acordo com a Meizu, a tela do aparelho conta com proteção Dragon Tail Glass, ou seja, não é o Gorilla Glass que a gente está acostumado a ver. Em nossos testes, a tela do aparelho não impressionou, mas também não deixou a desejar, conseguindo sair razoavelmente bem tanto em ambientes ensolarados quanto em ambientes internos. O ponto positivo aqui é a resolução acima da média para a faixa de preço, o que ajudará a executar filmes em alta definição sem problemas. Partindo para o desempenho, o M2 Note se saiu abaixo do esperado tanto em nosso teste prático de abertura de aplicativos quanto em benchmarks específicos. No teste de abertura de apps, o M2 Note precisou de 2 minutos e 40 segundos para fechar a primeira etapa e 2 minutos e 6 segundos para fechar a segunda, o que significa que mesmo com 2 GB de RAM o aparelho não foi capaz de manter os aplicativos rodando em segundo plano como deveria. Isto demonstra que mesmo com um hardware relativamente potente incluído pela Meizu no aparelho, a falta de otimização do sistema faz dele uma opção não tão viável para quem busca multitarefa agressiva. Isto pode ser visto facilmente em benchmarks como o AnTuTu, onde o M2 Note consegue marcar apenas cerca de 33 mil pontos, enquanto seu antecessor chegava a ultrapassar a faixa dos 40 mil. O grande vilão, ou vilã neste caso, é a tela Full HD, que acaba exigindo demais do hardware incluído pela Meizu no aparelho. A situação se repete também no Geekbench, onde o M2 Note é capaz de atingir apenas 565 pontos no teste single core e cerca de 2.200 pontos no teste multicore, mesmo possuindo um chipset octa-core relativamente potente para a faixa intermediária. No teste de GPU do Geekbench o cenário é ainda pior, com o M2 Note conseguindo apenas 1.078 pontos, o que demonstra que a escolha do Mali T720 MP3 não foi a melhor ideia para uma tela Full HD. Esta defasagem se mostra bastante presente ao executar jogos com o aparelho. Na Asphalt 8, por exemplo, ele teve uma mísera taxa de 13 FPS, o que é abaixo do que temos em modelos de entrada de outros fabricantes. No Modern Combat 5 a situação melhora um pouco, mas a taxa ainda fica na casa dos 20 FPS, dificultando bastante a jogabilidade em momentos com maior índice de explosões. Se você não é muito de jogar ou deseja incluir apenas títulos mais simples em sua lista, sabe que o Subway Surfers rodou numa taxa média de 42 FPS, o que acaba ajudando aí um pouco na jogabilidade, mas não é tão fluido como temos em outros aparelhos. Com relação às câmeras, este é provavelmente o ponto onde o M2 Note mais se destaca, tendo o aparelho recentemente vencido um comparativo cego feito por nós de tudo celular. Em boas condições de luminosidade, o M2 Note consegue entregar fotos com cores vibrantes e bons níveis de contraste, tanto em ambientes externos quanto internos. Para fotos noturnas é preciso um pouquinho mais de paciência, já que o dispositivo não conta com um sistema de estabilização ótica de imagens, porém ainda assim é possível tirar boas fotos, principalmente em locais com alguma iluminação. Na parte das selfies, a câmera de 5 megapixels também não deixa de desejar, porém a Meizu certamente poderia ter caprichado um pouco mais nesse sentido, principalmente em relação ao campo de visão de sua câmera frontal. Vai notar a presença de alguns diferenciais interessantes no software de câmera do M2 Note,
como o modo HDR e os inúmeros filtros que podem ser utilizados tanto na câmera frontal quanto na principal. Isto, entretanto, é algo que poderia ser melhor trabalhado no modo selfie, já que não há nenhum tipo de controle por gesto ou flash na tela, como temos em outros dispositivos. Com relação à bateria, o M2 Note não deve deixar a desejar de uma forma geral, contando com um carregador rápido que permite que sua carga seja totalmente preenchida em apenas 2 horas e 10 minutos. Em nossos testes específicos, o M2 Note conseguiu aí cerca de 11 horas de reprodução de vídeos, 4 horas e meia de gravação de vídeos, 4 horas e 20 de videochamadas e 14 horas e meia de chamadas de voz, sendo estas marcas bastante razoáveis para usuários convencionais e que não devem deixar a desejar aí durante um dia de uso. No teste prático do celular, o M2 Note precisou de 10 horas e 15 minutos para ser totalmente descarregado, conseguindo no período cerca de 6 horas e meia de tela ativa, o que é uma marca bastante razoável para a grande maioria dos usuários. Por último, não podemos deixar de falar também do sistema operacional, já que a Flyme OS utilizada pela Meizu é bastante diferente do que vemos normalmente nas fabricantes que atuam em solo brasileiro. A atual versão liberada pela empresa para o M2 Note é a de número 5.1.11.0G, que atua sobre o Android 5.1 Lollipop, o que demonstra aí que ela está bem atrás da atual versão 7.1 Nougat, disponibilizada pela Google para seus aparelhos. Vale notar que o dispositivo vem de fábrica com a versão ainda mais antiga da Flyme OS, que ainda usa como base o Android 5.1 Lollipop, o que demonstra aí que a empresa vem trabalhando mais com a sua interface do que com a versão do sistema operacional em si. A customização da Meizu conta com uma cara bastante inspirada, digamos assim, no iOS, algo visto desde sua central de notificações até a sua tela de multitasking, passando ainda por vários dos aplicativos nativos desenvolvidos pela empresa. Devido a isso, não temos a tradicional divisão entre a tela inicial e a gaveta de aplicativos, sendo tudo presente exatamente no mesmo lugar. Partindo para os prós e contras, podemos dizer que o M2 Note se destaca principalmente pela sua tela em alta definição e pelo bom conjunto de câmeras para a faixa de preço. Por outro lado, o desempenho do aparelho é bem abaixo do esperado, a sua bateria é apenas mediana e ele não conta com alguns diferenciais esperados, principalmente em termos de software. Isso para não falar do incômodo do slot híbrido, que te faz escolher entre usar 2 chips SIM ou usar um chip SIM com expansão de memória. Bom galera, essa foi a nossa análise com o Meizu M2 Note. Mais detalhes do aparelho você pode acompanhar aí nos links disponibilizados na descrição, onde temos nossos testes específicos de tela, bateria, desempenho, câmera e muito mais. Para comprar o aparelho, basta seguir o link aí que vai aparecer na tela ou na descrição, além de ser possível ir direto para a página com as suas especificações técnicas detalhadas. Não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e acompanhe o site do celular para mais informações do mundo da tecnologia móvel. Aqui fala se manter para todo celular. Até a próxima!